Com a finalização de Wano, 3 dos maiores piratas do mundo receberam uma recompensa de 3 bilhões de berries, e cada um deles teve uma participação importante na queda do antigo regime e na derrota dos antigos imperadores. Só que a partir daí, eles decidiram seguir por caminhos diferentes. Trafalgar Law e os Piratas do Coração foram para o Nordeste. Monk D. Luffy e o Chapéu de Palha iriam para o Sudeste, e Eustace Kid com os Piratas Kid foram para o Leste. Cada um desses caminhos guardavam grandes perigos e desafios, e no caminho do Law e seus homens, uma ameaça surge nas sombras. O Yonkou Barba Negra aparece para lutar com ele e um confronto épico se iniciou. Porém, várias coisas foram mudadas e dessa vez para melhor. Esse episódio 1093 é a prova que a Toei consegue produzir uma animação de qualidade quando eles querem. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Thales, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez para uma análise semanal de um episódio incrível que eu tinha parado de fazer, porém depois que eu terminei de assistir aquilo, eu fiquei sem fôlego, porque é isso que representou o episódio dessa semana. Barba Negra contra o LOL foi transformado em um grande episódio de 20 minutos, onde possivelmente, se a Toei quisesse, teria apenas resumido isso para pequenos 4, 5 minutos no máximo, assim como nós temos no mangá, o finalzinho ali do capítulo 1063 e metade do capítulo 1064, eles conseguiram ajeitar de certa forma, onde a gente ficasse emocionado de ver. Muitos aí criticaram um pouco a animação, porém pegaram quadros específicos para poder afirmar isso, quando na verdade o conjunto é o que importa. E aquela cena do Barba Negra dando um socão utilizando a Gura Gura no Mi, realmente foi algo, de mestre. Mas a gente vai chegar lá nessa análise completa, onde eu vou tentar analisar, quem sabe, Haki do Rei para os dois aí, que não tinham até agora, não estava confirmado nem no mangá, porém a animação pode ter trazido essa configuração nova, para que a gente possa analisar com novos olhares. Mas antes disso, quero pedir para você que é novo aqui no canal, se inscreve para fazer parte da minha tripulação. Finalmente chegamos aos 500 mil inscritos e é isso. Eu sou muito grato a todos que me acompanharam desde o início, desde o meu primeiro shorts, desde o meu primeiro videozinho lá que eu fiz sobre alguns outros animes. E aqui estão comigo hoje, finalmente, nessa conquista. Para aqueles que já são inscritos, só deixar aquele like, me ajuda pra caramba. E se você quiser me ajudar ainda mais, é só virar membro, que tem uns benefícios legais que estão sendo criados para vocês. E agora vamos parar de conversa fiada e vamos direto para a análise do 1093. De certa forma, o episódio começa onde o último terminou, e a gente tem meio que uma fidelização da descrição da luta do anime que foi tirado lá do nosso querido mangá. Barba Negra estava esperando com que algum dos 3 piratas que conseguiram derrubar Kaido e Big Mom saíssem de Wano e fosse pra lá. Independente de quem fosse, ele iria entrar em um confronto direto com essa pessoa. Porém, como o Law decidiu ir para o Nordeste, direto para a Ilha Winner, é lá que o Imperador Macharu de Teach estava. E não só ele. Nós tivemos a apresentação de alguns dos seus piratas mais poderosos, mais conhecidos como os Capitães Titânicos, entre eles Van Oga e Jesus Borgias, todos poderosos usuários de Akuma no Mi. Só que antes mesmo deles poderem entrar em confronto, lá dentro do submarino, toda a tripulação dos Piratas Heart estava sofrendo um grande maremoto. Como vocês se lembram, o Imperador Teach tem uma das Akuma no Mi mais poderosas, a Gura Gura no Mi, a fruta do finado Barba Branca, e graças aos seus poderes como uma espécie de raio vermelho de Haki, o submarino estava quase afundando, o que obrigou eles a desembarcarem e lutarem na ilha. Só que antes mesmo disso, nós fomos introduzidos à habilidade do Doc Kill, possuidor da Shiko Shiko no Mi, a fruta da doença. E o feitiço que ele utilizou para enfraquecer todos os seus inimigos foi o efeito de infeminação, onde tanto o Law quanto todos os piratas ratos estavam se transformando em mulheres. Mas o que importa é que o Law conseguiu desfazer as habilidades inimigas apenas utilizando o seu Haki, e mais uma vez na animação foi demonstrado como aqueles raios vermelhos. Até onde nós sabíamos, esses raios, essa representação do Haki, era unicamente exclusiva do Haki do Rei, mais conhecido como Haoshoku. E a última vez que nós vimos isso foi lá no final do arco de Wano, quando Shanks saca sua espada e, utilizando a habilidade de Haki Wi-Fi, ele faz com que o almirante Ryokugyu saia correndo. E nós sabemos que o Imperador Ruivo é um mestre do Haoshoku. Ou seja, até ali nós tínhamos certeza de que essa seria a representação oficial da Toei para mostrar esse tipo de habilidade quando ela fosse utilizada. Mas claramente podemos estar enganados. Pode ser uma incongruência na animação, ou também uma outra possibilidade que não me deixaria nada surpreso é que tanto Trafalgar Law quanto Macharu de Teach fossem possuidores do Haki do Rei. Afinal de contas, nós estamos na reta final do One Piece. Teach, ele sempre quis almejar o topo, independente de ele ter várias personalidades, uma delas sendo medroso.
Então, sendo um imperador e tendo força para isso, não me surpreenderia de verdade que ele fosse portador do Haoshoku. Por outro lado, Law também segue essa mesma lógica, afinal, ele tem 2 Road Poneglyphs e está a caminho do One Piece, ele quer se tornar o rei dos piratas e graças a isso afirmou que a partir daquele momento que todos deixassem o ano, ele seria inimigo dos outros 2 que também possuem uma recompensa de 3 bilhões de berries. Ou seja, alguém forte no nível dele é muito capaz de possuir o Haki do rei. Ou a Toei errou na hora de animar e está representando todo tipo de Haki, como ondas vermelhas, ou por um outro lado, eles possuem Haoshoku e a animação apenas foi utilizada como ferramenta para tornar isso canônico. Mas o que importa agora não é essa discussão, ambos são muito poderosos, estão prontos a engajar, só nós ainda temos 2 membros dos Piratas do Barba Negra tentando lutar contra Law e a sua tripulação. Um deles é Van Oga, que utiliza o Apu Apu no Mi, a fruta do portal, e o outro é o Jesus Burgess, que a gente já conheceu lá no Coliseu em Dressrosa, só que agora ele tem Ariki Iriki no Mi, a fruta da força. E que cara forte, hein? Conseguiu levantar uma montanha inteira apenas com seus próprios braços, mas óbvio que não foi suficiente para parar o pirata de 3 bilhões Law, que apenas utilizou a sua rune e cortou a montanha em diversos pedaços. Depois dessa breve introdução, o capitão dos piratas Hart manda que cada um dos seus membros vá assumir uma posição para que a luta seja realmente tocada e para que eles tenham alguma chance de vencer. Nesse momento, em cima do Pegasus, que tem inclusive uma zona mítica, modelo Pegasus, que é o cavalinho lá do Donkey Kill, aparece Masaru de Teach, bem pesado por sinal, quase derrubando todo mundo do céu. Óbvio que o motivo pelo qual ele apareceu voando era para sair do range das habilidades do Law, só que o Teach não sabia é sobre o despertar da OP no Mi. Rapidamente, em uma cena que eu considero uma das melhores da animação aí do episódio, é o Law andando rapidamente e a gente vê aquele zoom saindo da ilha enquanto ele usa uma habilidade chamada R-Rune. Diferente da sua rune normal, que usa ele como centro da sala de cirurgia, esse ele pode simplesmente fazer o que quiser, aonde quiser, e é isso mesmo que ele faz. Utilizando mais a habilidade amputação, ele corta o Pegasus no meio, fazendo com que tanto o Donkey Kill quanto o Teach caiam do céu a uma distância que eu não sei como eles iriam sobreviver àquilo. Porém, no meio da queda livre, nós vimos algo surpreendente. Daquela transição, olhos vermelhos e utilizando um poderoso Haki, Barba Negra utiliza o poder da fruta do terremoto para dar um soco muito forte no ar, fazendo com que tudo abaixo dele seja destruído. Muito possivelmente boa parte da ilha foi de arrasta pra cima, e eu devo dizer que o Law fez um belo trabalho em conseguir defender esse ataque, porque no mangá a gente não teve noção da dimensão da força desse poder, porém na animação eles deram ali uma crescida realmente digna de um imperador. Muitas pessoas costumam dizer que o Barba Negra não é muito forte, que ele não tem realmente um manejo muito elaborado sobre os seus poderes, porque é isso que o mangá nos traz. Às vezes que ele aparece utilizando a sua off no Mi para ganhar dos seus oponentes, normalmente a gente não consegue ver o combate que nem foi realmente aqui no anime. Gosto muito quando a Toei faz isso, quando eles pegam algo que já é legal e transformam em uma coisa obra-prima, absolute cinema, como os gringos falam por aí. Só que, gente, vamos parar para analisar uma coisa. Trafalgar Law e seus companheiros estão até que na vantagem nesse momento. E isso é provado logo na sequência quando o Law usa sua habilidade que usou lá na Big Mom e consegue gerar uma onda de choque que desmaiaria o Barba Negra. Obviamente o Van Oga não ia deixar o seu comandante cair de cabeça no chão, então ele apenas se teletransporta, vai lá no céu, teletransporta de volta e coloca o Barba Negra no chão. Outra coisa interessante nesse episódio, que também temos no mangá, é a apresentação da Pudding, porque, já falei aqui várias vezes, ela foi sequestrada com o único intuito de ler os Road Poneglyphs, porque ela faz parte de uma tribo chamada Tribo dos Três Olhos. Essa galera aí tem uma habilidade inata, graças ao terceiro olho da testa, eles podem ler os Road Poneglyphs sem nem precisar estudar, igual a Robin fez, de realmente entender o que significava aquela língua anciã. Além da Pudding ter sido sequestrada, a gente vê como que rolou esse sequestro. Lá em Whole Cake, Cracker tentou lutar contra Van Oga e Aokiji. Muitas pessoas que só acompanhavam o anime não sabiam que Kuzan tinha se juntado ao Barba Negra. E aqui nós tivemos uma animação linda lá na ilha da Big Mom, onde
tudo estava congelado, e o Crack, que deu um certo trabalho pro Luffy anteriormente na história, não conseguiu fazer nada diante dos poderes dos dois capitães titânicos do Barba Negra. Obviamente, a Aokiji apenas passou diante de todo mundo e congelou todos como se fosse realmente um demônio do frio. Essa caracterização dele ficou realmente incrível. A Toei fez um excelente trabalho em demonstrar que tanto Van Oga como o Aokiji são muito poderosos. Bom, e diante de toda essa apresentação, vocês devem estar com uma pergunta muito clara na cabeça. Cadê o Katakuri? Uma coisa é certa, ele não estava em Whole Cake. Caso estivesse, talvez o resultado não teria sido tão destrutivo como foi. Como sabemos, Charlotte Katakuri é um dos piratas mais fortes da tripulação da Big Mom, e depois que ele foi derrotado pelo Luffy, ou melhor, que ele se deixou ser derrotado pelo Luffy, nós tivemos uma mudança na sua personalidade. Antes ele fazia questão de esconder sua boca embaixo do seu cachecol, só que depois que o Luffy realmente olhou pra ele como um inimigo e tentou superá-lo independente da sua aparência, ele se tornou, digamos, um homem diferente. E claro, mesmo a Aokiji sendo um ex-almirante, sendo possuidor de uma das frutas mais roubadas do mundo, que é a Rie no Mi, e também tendo sido aprendiz do vice-almirante Garp, ter socado o navio de batalha, como a gente vai ver um pouco mais na frente, seria uma luta interessante. Mesmo o Katakuri se ferindo, com certeza eu diria que ele conseguiria fugir com a sua irmã ao ver o principal objetivo dos piratas do Barba Negra. Afinal, a principal forma de lutar e a principal motivação do Katakuri é a sua família, é protegê-los. Nós entendemos durante todo o arco de Whole Cake a sua maneira de pensar e como ele considera a sua família, principalmente a Brûlé e os seus irmãos mais novos. Ou seja, um embate super interessante teria sido formado, mas não é algo que a gente possa descartar. Quando o Katakuri retornar para casa e ver tudo o que aconteceu, pode ser que ele decida ir atrás do Barba Negra, ou especificamente do Aokiji, para tentar salvar a sua irmãzinha. Mas aí a gente precisaria entrar em detalhes e spoilers do mangá, que é o que eu não quero fazer com vocês que apenas acompanham a animação. Apenas deixem isso guardadinho na cabeça. Mas então, vamos voltar para o clash final, onde nós temos mais uma vez Law utilizando a sua habilidade de crescer a sua lâmina para bater diretamente no Teach, afinal foi assim que ele conseguiu vencer a Imperatriz Pirata. Porém o Barba Negra está dando um soco de terremoto e defendendo todas as habilidades. Nesse momento nós vemos que está empatado o confronto. Só que uma coisa que o Law esqueceu, e que muitos nessa trama aí às vezes esquecem, é que o Barba Negra possui duas Akuma no Mis, e uma delas é dito ser uma das mais poderosas de toda a obra pelas suas capacidades escondidas, que a gente ainda não sabe muito bem como funciona, porque não foi demonstrado todo o seu poder. Fácil de esquecer, eu admito, porque, né, ninguém mais tem duas Akuma no Mi a não ser ele. Então, diante dessa habilidade, diante desse confronto, estão lá os dois empatados até o momento em que Masaru de Teach levanta sua mão, aponta para o LOL em uma animação perfeita. Ele usa a habilidade Buraco Negro. Por que eu digo que é perfeita? Porque eles conseguiram caracterizar a cena de maneira que representasse o que nós veremos daqui a vários episódios. Que é o seguinte, no momento em que o Teach utiliza a fruta da escuridão, tudo fica preto e branco. E a escuridão começa a tomar controle da tela. A expressão do LOL, que era de confiança e de força de vontade para vencer aquela luta, muda rapidamente para algo que a gente entende como desespero. E no final do episódio, nós vemos a escuridão tomando conta dele 100%. Não se enganem, porque no capítulo 1064, essa cena é cortada diretamente pro Akainu, e depois não vimos mais nada desse embate. E não vamos ver nem tão cedo. No anime, se eu não me engano, vai demorar mais de 10 capítulos até que a gente volte a ver o confronto entre Barba Negra e Trafalgar Law. Muitos de vocês já sabem o que vai acontecer, mas não cabe a mim falar o resultado final. Espero aí que vocês gostem de acompanhar, porque Egghead está apenas começando. Esse é apenas o primeiro confronto de vários que nós vamos ter, e óbvio, dos flashbacks que também serão mostrados durante essa série. No próximo episódio nós não vamos continuar nesse combate, vamos direto novamente aí para Egghead ver os nossos queridos chapéus de palha que ficaram sem aparecer nesse episódio. Mas pode ficar tranquilo que daqui pra frente é só pra cima, que vai ser, ó, só porradaria da maneira que muitos de vocês aí gostam. Só que eu tenho uma pergunta pra fazer. O que é que vocês acharam desse confronto? O que é que vocês acharam da animação dessa luta nesse específico? A Toei realmente ficou uma semana sem postar ali o episódio, mas quando veio com todas as forças. Eu amei de todos os sentidos. Teve alguns quadros ali que ficaram estranhos, mas a composição em geral, nota aí 8 com certeza. Comenta aí suas opiniões, o que é que vocês estão esperando pra esse arco. Foi um prazer estar apresentando esse vídeo pra vocês.
E não esquece, semana tem capítulo novo, tem vídeo aí a semana toda. Espero que se você ainda não chegou e não se inscreveu, se inscreve aí pra ser injetado com milhares de conteúdos relacionados ao One Piece e quem sabe outros animes que a gente tá querendo introduzir aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, deixa o like se você curtiu esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada, tamo junto, eu fui!